Eu não sei quantos advogados nós temos aqui hoje à noite, mas daqui eu consigo visualizar alguns, congregam conosco. Mas hoje à noite eu quero falar sobre um advogado que é incomparável, o Senhor Jesus Cristo. Esse nunca perdeu uma causa. Às vezes a gente constitui um advogado, confia uma causa, tem a expectativa de vencer aquela causa e muitas vezes somos frustrados. Mas existe alguém a quem você pode confiar a sua vida, a quem você pode confiar a sua causa e o resultado é absolutamente garantido. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Se alguém do seu lado não tem um exemplar da palavra, peço para você ajudar com o seu. Se você está no celular, no tablet, acesse e leia o texto. E eu peço para você manter o texto aberto diante da sua face. O apóstolo João, o último dos apóstolos que estava vivo, escrevendo inicialmente para os irmãos lá de Éfeso, disse assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, pelo texto lido. Suplicamos-te agora que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor torne a nossa mente cativa à tua palavra. Que nada venha nos desviar da atenção a ela e que ela produza agora o efeito para o qual ela está sendo enviada. Que vidas aqui esta noite sejam convencidas da necessidade de colocarem suas vidas e suas causas nas mãos daquele que é incomparável, o Senhor Jesus Cristo. Pois é em nome dele que nós te oramos. Amém. Por favor, tome assento. Em Atos 17, a Bíblia diz que Paulo tinha chegado a Atenas e como Paulo estava pregando alguma coisa que parecia nova aos ouvidos acostumados a ouvir os grandes oradores, os grandes filósofos, a Bíblia diz que os atenienses levaram o apóstolo Paulo para um lugar chamado Areópago. Era uma praça, era um lugar central, onde causas eram resolvidas, onde assuntos novos eram discutidos, novas doutrinas eram declaradas. E eles levaram Paulo àquele lugar, reconhecendo que ele era um grande orador, mas que ele trazia uma doutrina absolutamente nova. E essa doutrina se referia à pessoa de Jesus Cristo. E Paulo, naquele Areópago, mesmo falando para uma audiência acostumada a ouvir os grandes luminares do saber, Paulo não mudou a tônica daquilo que pregava. É óbvio que Paulo fez menção aos grandes filósofos, citou algumas filosofias dos gregos, mas apresentou a essência do Evangelho. Anunciou Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Mas quando Paulo está chegando lá no finalzinho do seu sermão, pregado ali naquele lugar, o apóstolo Paulo, no verso 31 de Atos 17, vai fazer menção a um grande dia que está já registrado e marcado na economia celestial, o dia do juízo. Paulo diz para aqueles que estão ouvindo ali em Atenas que Deus já estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo inteiro. O Apocalipse, no capítulo 20, diz que naquele dia serão abertos 2 livros. Um é o livro da vida e o outro livro é aquilo que chamamos do livro das evidências. No livro das evidências estão registrados os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas omissões,
tudo aquilo que se refere à nossa vida. Isso serve para embasar Deus no seu julgamento. Deus não julgará ninguém de forma frívola ou parcial. Deus julgará a cada um com base naquilo que fez ou deixou de fazer. E a Bíblia diz que aquele julgamento será um julgamento inescapável. Ricos e pobres, grandes e pequenos, reis e vassalos, religiosos e ateus, não importa. Até as crianças vão estar lá. A Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, é a afirmação que o apóstolo Paulo faz em 2 Coríntios 5, versículo 10. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ora, se todos nós já sabemos que estamos caminhando inexoravelmente para um dia de juízo, se nós já sabemos que estamos caminhando para um dia em que a Bíblia diz que compareceremos perante o grande e mega trono, que é o trono de Deus, e todos nós seremos julgados, isso significa que não há uma só pessoa neste lugar que não tenha a necessidade de constituir Jesus como seu advogado. Você precisa de defesa, você precisa de alguém que advogue a sua causa. E quero dizer a você de antemão que, humanamente falando, a sua causa é indefensável. Não existe nenhum advogado aqui na terra, por mais habilidoso que seja, que possa advogar a sua causa diante de Deus. A Bíblia diz que o melhor da sua justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. O texto que lemos na abertura deste culto diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, exatamente porque não existe justiça alguma em nós. Nós precisamos do favor de Jesus, o advogado incomparável. Olhando para esta passagem singela, nós observamos que João está escrevendo para os irmãos, possivelmente e inicialmente para os irmãos da cidade de Éfeso, porque João era o bispo daquela igreja. E note que João começa afetuosamente dizendo: filhinhos meus. E João vai dizer duas coisas importantes. E se você é crente, eu peço que você abra seus ouvidos para ouvir. João disse assim para os irmãos: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. João está dizendo que mesmo que nós conheçamos a graça e nós fomos alcançados por ela, mesmo que tenhamos sido alcançados pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós não temos licença alguma para o pecado. Essa história que se você conhece a graça, e Deus é o Deus de toda graça, e você pode viver uma vida de completa e total liberdade, dando inclusive liberdade à vida do pecado, isso não corresponde à verdade da Bíblia. Filhinhos meus, não pequeis. Você não tem licença para pecar. Mas você sabe, nós vivemos em um corpo com uma natureza caída, e por mais que a gente não queira pecar, eventualmente a gente peca. Possivelmente hoje você já cometeu algum pecado. Você não tem licença para pecar, mas se você pecar, e é isso que João está dizendo aqui, você tem diante de Deus, se você creu em Jesus Cristo, você tem diante de Deus um advogado. Veja o que ele disse: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós gozamos de uma defesa insuspeita, de uma defesa abalizada, de alguém que, diante do Supremo Pretório Divino, está sempre advogando a nossa causa. E olha para mim, por favor. Você pode não saber, mas diante do tribunal de Deus, possivelmente diariamente, ou quem sabe eventualmente, sempre aparece alguma acusação contra você. Vocês lembram de Jó? Lembram de que Satanás compareceu diante de Deus e levantou acusações contra aquele homem que era um homem limpo, íntegro, impoluto na sua vida? Satanás lançou acusações contra ele.
Mas Deus, que conhecia o caráter de Jó, defendeu a vida dele. Mas a Bíblia diz que agora, você que creu em Jesus Cristo, quando alguma acusação surge lá diante do Supremo Pretório Divino, você tem alguém que se levanta para defender você, porque ele assumiu a sua causa, ele é seu advogado e ele é insuperável e ele nunca perdeu uma causa. Graças a Deus por isso. Mas é possível que aqui neste lugar, e possível remotamente, nós temos muitas pessoas nos acompanhando, pessoas que ainda estão vivendo a revelia da lei de Deus, pessoas que estão andando distante da senda da salvação, e que se morrerem agora exatamente, perecerão por toda a eternidade, porque diante de Deus o que prevalece são as suas faltas, os seus pecados. Alguma delas aqui vai me perguntar, por quê, pastor? Eu devo fazer de Jesus o meu advogado? Por que preciso de Jesus como advogado? Essa noite eu vou apresentar a vocês algumas razões pelas quais você deve entregar a sua vida a Cristo, a sua causa a Cristo, constituí-lo como seu advogado. Primeira razão para isso é por causa do caráter de Jesus Cristo. Observe que João disse, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Observe que ele não disse Jesus Cristo justo. Ele disse Jesus Cristo o justo. Ele coloca um artigo definido, afirmando para nós que Jesus é absolutamente justo, de que nele não existe injustiça alguma. Se você constituir qualquer advogado, por melhor que ele seja, por mais eficaz que ele seja diante dos tribunais e diante dos juízes, mesmo que ele tenha muita habilidade em fazer sustentação oral ou qualquer coisa semelhante, de uma coisa você pode ter certeza: se você virar a vida dele pelo avesso, se você colocar uma lupa sobre a vida dele, você vai encontrar alguma nódoa, você vai encontrar alguma injustiça, você vai encontrar alguma coisa da qual muitos deles se envergonham. Mas se você olhar para a vida de Jesus, você vai encontrar um caráter absolutamente santo, justo. E note que quem está dizendo isto aqui foi alguém que conviveu com Jesus de perto. João foi chamado de o apóstolo do amor. João foi aquele que gozou de maior intimidade com Jesus durante seu ministério público. João foi aquele que recostou sua cabeça no peito de Jesus, porque tinha intimidade para isso. E João está aqui afirmando para nós de que Jesus viveu uma vida justa. Aliás, em João capítulo 8, verso 46, Jesus lançou um desafio do qual esse evangelista foi uma testemunha. Jesus disse para os seus amigos, aliás, para os seus inimigos: qual de vocês me convence a mim de pecado? Uma coisa é perguntar isso para os amigos, outra coisa é perguntar isso para os inimigos. E a Bíblia diz que todos eles silenciaram, porque nem mesmo os inimigos de Jesus foram capazes de apontar uma falta em seu caráter, uma brecha, uma fenda no seu caráter. Jesus é o justo, você é injusto, e sendo ele o único justo, ele é capaz de defender os injustos e atribuir a eles justiça necessária para que sejam salvos. Então, a primeira razão pela qual você deve constituir Jesus como seu advogado é exatamente por causa do caráter dele. A segunda razão pela qual você deve constituir Jesus como seu advogado é por causa do seu sacrifício. Olha comigo o versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo.
A palavra propiciação aqui é uma palavra que muita gente não entende, mas que é uma palavra muito importante dentro da teologia cristã. Propiciação tem a ver com tornar-se propício a alguém. Você deve estar lembrado de que no lugar mais santo do templo ficava uma caixa, como é que ela era chamada? A Arca do Concerto. E a Bíblia diz que uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele levava o sangue do sacrifício e ele derramava aquele sangue sobre a tampa daquela caixa chamada Arca do Concerto, e aquela tampa se chamava propiciatório. Quando ele derramava o sangue sobre o propiciatório, era como se ele estivesse cobrindo os pecados da nação. E Deus então se tornava propício, favorável à nação de Israel. É isso que a Bíblia está aqui dizendo. Mas note que o sangue que era derramado sobre o propiciatório, ele cobria o pecado. Mas quando Jesus Cristo apareceu e João Batista olhou para ele, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é aquele que apenas cobre o pecado. Jesus, ele é tão eficaz que com o seu sacrifício ele arranca, ele acaba com o pecado, ele tira o pecado. Aqui está um copo. Se eu tirar o copo, não tem mais copo. Ele não apenas cobriu, ele tirou. Seu sacrifício foi eficaz. Por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez, a Bíblia diz que ele se tornou propício, Deus se tornou propício para nós. E note que ele se torna propício para nós exatamente porque nós temos pecado. Uma das coisas mais interessantes na defesa que Jesus faz é que Jesus não está sendo constituído para defender a sua inocência. Ele está sendo constituído para defender exatamente a sua culpa. Ele está dizendo que você é culpado, mas que você precisa da obra dele, do sacrifício dele, do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Ele defende a sua causa porque a sua causa é indefensável, mas a justiça dele é insuspeita. Em terceiro lugar, ele deve ser o seu advogado exatamente por causa do seu método. Eu sempre explico aqui na igreja que salvação é muito mais do que perdão. Se seu filho erra, seu filho transgride, e seu filho chega e diz assim: papai, mamãe, eu cometi um erro, o senhor me perdoe, a senhora me perdoa. O que os pais normalmente dizem? Quem aqui é pai? Se seu filho pede perdão, o que você faz? Perdoa. E se ele errar de novo? Perdoa de novo. Mas salvação é muito mais do que perdão. Você não chega simplesmente a Deus e diz: ó, Senhor, me perdoe, está tudo perdoado. Deus não simplesmente perdoou os nossos pecados. Deus se tornou propício a nós. E nesse sentido é que você obtém o perdão. Deus não disse assim: olha, porque quando você erra e você pede perdão para o seu pai ou para alguém, às vezes as pessoas não querem nem saber o que você fez. Não, está tudo perdoado, esquece, eu vou esquecer. Deus não poderia simplesmente esquecer o que fizemos, porque a Bíblia estabelece uma lei: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Deus estabeleceu isso na sua lei. Deus disse que se tiver pecado tem que ter morte. Então Deus não pode simplesmente dizer: não, está perdoado, esquece, nós não falamos mais sobre isso. Deus estabeleceu na sua lei que havia um castigo para o pecado. Alguém tem que pagar pelo pecado. E aí Jesus é constituído seu advogado.
E ele vai lá não para defender sua inocência, mas exatamente a sua culpa. Mas ele diz assim: olha, ele é culpado, mas eu vou pagar a culpa do pecado dele. Eu vou sofrer a pena dele. Isso chamamos na teologia de imputação. Isso é o que significa justificar. Justificar é tornar ou declarar alguém justo. Você já deve ter feito alguma transação bancária em que você fez uma transferência de um valor de uma conta para outra. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aconteceu uma transação estranha. Os meus pecados, porque eu criei em Jesus Cristo, os meus pecados foram transferidos para a conta de Jesus. E a Bíblia diz que toda a justiça que estava nele foi transferida para a minha conta. Você já ficou com a conta vermelha no banco? Tem gente que fala assim, um monte de vezes, né? Mas agora a sua conta no banco celestial, sua conta está no azul. Porque Jesus fez uma transferência de justiça para a sua conta. Esse é o método dele. Não é que você não é uma pessoa boa, não, você não é. Mas ele fez uma transação, ele assumiu sua culpa. Ele pagou pela sua culpa na cruz do Calvário. E deu a você a justiça que era dele, de maneira que agora, diante de Deus, você está com a conta absolutamente positiva. Quarto lugar, por que você deve fazer de Jesus o seu advogado? Em quarto lugar, por causa do preço. Não sei quantos advogados aqui cobram, né? O pessoal que usa a tabela da OAB, até para fazer consulta agora tem preço. Ah, doutor, eu queria que o senhor visse aí se eu tenho direito. R$400. Não, mas eu não quero constituir, não, é só para consulta. A consulta custa R$400. Depois a gente vai ver se você vai me contratar ou não. Tem preço. Agora, você sabe quanto custa um grande advogado? Um advogado famoso, badalado na mídia? Aliás, você sabe quanto custava cada advogado no período da Lava Jato? Lá em Brasília, os deputados faziam fila para pagar advogados, porque estavam com medo da Lava Jato. O advogado mais barato em Brasília para defender deputados e senadores custava R$15 milhões. O mais barato. E tinha fila de espera. Para defender o atual presidente, diz os analistas que o preço inicial da causa dele custou R$130 milhões. Você tem 130 milhões na sua conta para pagar advogado? Doutor, o senhor cobra quanto? 15 milhões. E tinha gente esperando na fila e os advogados diziam, eu não posso atender tanta gente ao mesmo tempo. Advogado bom custa caro. Mas aqui está um que quando você chega com a sua causa para ele, e a sua causa é indefensável, diante de Deus você está perdido por causa dos seus pecados. Mas se você se aproxima do Senhor Jesus Cristo, e Senhor Jesus, eu não tenho com que pagar. Sabe o que Ele vai dizer para você? Eu já paguei. Você não precisa pagar mais nada. O que custava a sua defesa, a sua salvação, eu já paguei, e eu paguei com o meu sangue. Esse é o preço. Portanto, você não tem desculpa para perder-se na eternidade, porque o preço da sua causa já foi pago. Quinto lugar, por que você tem que fazer de Jesus seu advogado? Por causa da disponibilidade dele. Nós estamos tentando trazer um orador aqui em nossa igreja, e já estamos nessa peregrinação já há quase 2 anos. É contato para cá, é contato para lá, já foi gente em São Paulo, eu já estive com ele pessoalmente, mas como é difícil chegar a uma pessoa famosa. Você não tem acesso. Essa semana eu consegui um dos acessos falando com uma secretária lá de Campinas, e é difícil você chegar.
Advogado famoso também é assim. Você tem que falar com um assessor que vai te enviar para outro assessor e assim você fica peregrinando, mas você nunca tem contato com a pessoa diretamente. Mas se você está aqui e você precisa falar com Jesus Cristo, você não precisa falar com assessor nenhum, você não precisa marcar hora, você fala com Ele exatamente no momento em que você o busca. Você fala com Ele dentro do seu carro. Tem gente que às vezes me vê dirigindo e eu estou falando, deve pensar assim, esse homem é louco, mas eu estou conversando com o meu advogado. Você está lá lavando louça, está falando com o seu advogado. Você está limpando a casa, varrendo a casa e está conversando com o seu advogado. Ele atende você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A linha dele nunca está fechada. A única coisa que ele pede de você é aquilo que a Bíblia diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar esse advogado agora, aqui mesmo, de todo o coração, ele vai abrir a linha e você vai poder falar com ele. Você não vai precisar de falar com o assessor dele, não. Nem com o pastor da igreja para falar com ele. Você vai diretamente a ele. Isso é o que a gente chama de sacerdócio universal. Em sexto lugar, por que você deve fazer de Jesus o seu advogado? Por causa do alcance dele. Você sabe que determinadas causas, e nós temos causas imediatas, nós temos problemas imediatos, nós temos dificuldades que são temporais e terrenas. Determinadas causas, determinados problemas, você pode constituir qualquer advogado para defender a sua causa. Mas saiba que os advogados aqui, eles estão limitados à esfera dos assuntos deste mundo. Mas eu posso te apresentar um advogado, que ele advoga a sua causa aqui e agora, e advoga a sua causa por toda a eternidade. Quando você comparecer diante do tribunal de Deus, ele estará lá para a sua defesa, porque ele é insuspeito naquilo que ele faz. Ele é capaz de fazer isso. E seu alcance não se encerra aqui. Seu alcance prossegue por toda a eternidade. O sétimo motivo pelo qual você deve fazer de Jesus o seu advogado é a sua eficácia. Quantos advogados eu tenho aqui hoje à noite? E eu poderia perguntar a cada um deles: você já perdeu alguma causa? Você já defendeu um cliente e disse assim: olha, você tem grande probabilidade de vencer essa causa? E aí quando chegou a sentença, aquela decepção, infelizmente o juiz não deu aquilo que pedimos, ou o juiz rejeitou a nossa causa. Mas existe um advogado que, se você apresentar a sua causa a ele não vai perder a sua causa. Aliás, ele nunca perdeu causa alguma. Não existe uma pessoa aqui nesse lugar, por mais culpada que ela tenha sido um dia, por mais pecados que ela tenha cometido um dia, confiando a vida a Jesus Cristo, ele defendeu a sua causa e obteve o resultado esperado. Se há uma história que eu gosto muito, é a história de Charles Finney, um dos grandes avivalistas do século XIX. Finney estava pregando em um lugar e, enquanto ele pregava, um homem que era considerado o homem mais perigoso do lugar foi lá para ouvi-lo. E aí, quando terminou Finney de pregar, aquele homem se aproximou e disse: senhor Finney, o senhor pode ir à minha casa? As pessoas que estavam próximas a Finney disseram: por favor, não vá, esse homem é muito perigoso, Finney. Mas Finney foi. E diz a Bíblia, diz a história, que quando Finney entrou na casa daquele homem, aquele homem abriu uma gaveta e disse: o senhor está vendo esse baralho? Com esse baralho eu levei muitas pessoas à ruína. Há perdão para o meu pecado? Finney disse para ele: sim. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
Mais adiante ele puxou um revólver e disse: Senhor Finney, com este revólver eu tirei a vida de muitas pessoas, há perdão para os meus pecados. E Finney repetiu as palavras de João, aqui mesmo em 1 João 1,7: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tudo que aquele homem mencionava, para qualquer pecado que ele tivesse mencionado, para qualquer uma dessas questões, havia uma resposta única. O nosso advogado com o seu sacrifício, o nosso advogado com o seu sangue nos purifica de todo pecado. O seu sacrifício é eficaz. Em 8º lugar, por que você deve fazer de Jesus o seu advogado? Por causa da exigência que ele faz. Você sabe que durante a Lava Jato, quando se contratava um advogado, e esses advogados famosos e caros, o valor começava mais ou menos por 15 milhões de reais. Mas é óbvio que você não contratava um advogado só. Você compra uma banca de advogados, você contrata uma banca de advogados para defendê-lo. Somente o presidente da República tinha 25 advogados, especialistas, cada um estudando uma minúcia da lei para encontrar uma brecha para poder defendê-lo. Por isso que é caro. Aqueles homens passavam 24 horas, se assim pudermos dizer, pensando soluções para defender uma causa indefensável. Mas sabe o que é interessante? Se você procura Jesus Cristo, ele diz: se você quiser me constituir como seu advogado, sou eu somente, mais ninguém. Aqui não tem banca de advogados. Aqui você não me contrata e contrata mais um, e mais um, e mais um. Aqui não é Jesus mais Maria, aqui não é Jesus mais Pedro, aqui não é Jesus mais Paulo, é só Jesus Cristo. Ele é único. Ele cobra de você exclusividade. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 2,15: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É só Jesus Cristo e mais ninguém. Em 9º e penúltimo lugar, por que você deve fazer de Jesus o seu advogado? Por causa do propósito dele. Quando ele defende a sua causa, quando ele busca o perdão para o seu pecado, ele não busca o perdão para o seu pecado para você continuar na mesma vida. Ele busca o perdão exatamente para colocá-lo em uma estrada nova. Veja o que está nos versos 3 a 6 do texto que estamos lendo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Quando ele advoga a sua causa, é para dar a você uma vida absolutamente nova. Você deve estar lembrado daquela mulher conhecida como a mulher adúltera. Aliás, a causa dela era indefensável. Havia provas contundentes sobre a culpa dela. Mas ela foi colocada diante de Jesus. E Jesus advogou a causa dela. Seus pecados foram perdoados, mas note que imediatamente Jesus a colocou em uma estrada nova, deu a ela a possibilidade de escrever uma história nova. Jesus não disse apenas, perdoados estão os teus pecados, Jesus disse para ela, agora vai, não peques mais. É essa a exigência e o propósito que ele tem para a sua vida, que você viva uma vida santa, diante dele, amando a ele e amando a palavra do Senhor. E por último, por que você deve fazer de Jesus seu advogado? Por causa das consequências. Vocês sabem que eu comecei a pregar o Evangelho com 15 anos de idade. E foi outro dia, não tem muito tempo isso não.
Eu tinha 15 anos de idade quando eu comecei a pregar. E todos os meus sermões eram construídos em cima de histórias. E havia uma história que eu contava sempre, que era a história de um advogado que visitava constantemente um presídio da cidade e um dia deparou-se com um homem e ofereceu a ele os seus serviços, seus préstimos, a sua defesa. Mas aquele homem rejeitou, dizia: eu sou culpado demais, eu não quero ser defendido. E por mais que aquele advogado insistisse, aquele homem rejeitava. Passados algum tempo, aquele homem compareceu diante do tribunal. Agora chegara o momento do seu julgamento. E qual não foi sua surpresa? Estava sentado exatamente na cadeira do juiz aquele homem que até então tinha sido o advogado que oferecia os serviços e a sua defesa. Agora aquele homem, encorajado ao ver o juiz, que era o mesmo advogado do passado, disse: senhor juiz, eu quero o seu serviço, eu agora aceito a defesa. Mas agora o juiz disse para ele: meu senhor, eu agora não sou mais advogado, eu agora sou juiz. Olha para mim, por favor. Agora, nesse momento que você está vivendo, e você sabe que nenhum de nós aqui é senhor do tempo e da história, você não sabe o que lhe aguarda o dia de amanhã. Aliás, você não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Se agora mesmo você crê em Jesus Cristo, e você é pecador, e você está caminhando seriamente para a perdição eterna, se você morrer nesta condição, você vai perecer por toda a eternidade. Mas se você crer em Jesus Cristo agora mesmo Jesus vai ser constituído seu advogado. Mas se você o rejeitar e morrer nesta condição de rejeição, um dia, diz a Bíblia, você vai comparecer diante de Jesus e Ele vai lhe dizer essas palavras: eu agora não sou mais advogado, eu agora sou o juiz. Atos 17, 31, Paulo disse que Deus não apenas marcou o dia, mas Deus já estabeleceu aquele que vai julgar naquele tribunal. Ele disse que o Senhor Jesus Cristo já foi estabelecido como juiz naquele dia. Naquele dia não vai haver mais defesa, não vai haver tréplica nem réplica. Ninguém vai poder ousar abrir a sua boca quando os dois livros forem abertos e tudo a nosso respeito estiver provado. A única forma de você escapar daquele grande dia e da condenação dele é recebendo Jesus agora, enquanto ele ainda é advogado. Não queira encará-lo como juiz. Por favor, feche seus olhos agora por um instante. Eu quero perguntar aqui neste lugar, aqui embaixo ou lá na galeria, você que veio aqui hoje ainda não é crente em Jesus Cristo, e saiba, você é pecador. Eu poderia lhe apresentar inúmeras provas contundentes para mostrar o quão pecador você é. E para dizer a você que você depende do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Se esta noite você quer abrir o seu coração e receber Jesus como seu Salvador pessoal, quer ter Jesus agora como seu advogado e não como juiz naquele grande último dia, enquanto a igreja está orando, eu gostaria de lhe perguntar: você não quer entregar o seu coração agora mesmo ao Senhor Jesus Cristo? Se você quer fazê-lo nesse instante, eu peço que onde você estiver, você dê um sinal assim com a sua mão, dizendo: pastor, eu quero receber Jesus agora mesmo. Eu quero tê-lo como meu advogado e não como meu juiz. Alguém? Levanta bem alto. Deus abençoe sua mão lá na galeria. Alguém aqui embaixo ou ainda lá na galeria, abrindo e entregando o seu coração a Jesus Cristo, levanta bem alto a sua mão e abaixe, e eu vou orar por você em seguida.
Há alguém aqui afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, tomando hoje à noite a decisão de regresso a esta comunhão. Se há alguém tomando esta decisão tão preciosa, eu peço que você levante bem alto a sua mão e abaixe agora. Deus abençoe, pode abaixar. Há mais alguém aqui neste auditório? Hoje Jesus está aqui como advogado para defender a sua causa, e tenha certeza, Ele é eficaz naquilo que Ele faz, porque o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi absolutamente aceito pelo Pai. Se você quer receber Jesus agora, esse é o momento de Deus, é a hora oportuna para a sua salvação. Há mais alguém? Levanta bem alto a sua mão e abaixe, e eu vou orar por você. A igreja em pé, por favor. Você lá na galeria, se for possível, se você puder descer, eu quero orar por você. Você que está aqui embaixo, quer que eu ore por sua vida, porque você quer hoje à noite receber Jesus como seu advogado, vem agora, eu quero orar por você. Isso, pode descer, eu aguardo. Essa é uma hora muito solene. Eu tenho dito aqui que essa é uma hora de luta e de batalha espiritual. Só a eternidade vai revelar a dimensão da luta que é travada agora. Eu estava pregando no Rio de Janeiro e uma pessoa dizia: pastor, por favor, ore por mim. Eu estou querendo levantar as minhas mãos, mas eu não consigo. Elas estão pesadas. É hora de luta e de batalha espiritual. Quero orar por sua vida. Vinícius, não é isso? Irmão do Eduardo. Você entendeu a mensagem, Vinícius? Você quer receber Jesus agora? Louvado seja Deus. Você pode estender as mãos sobre a vida dele.